apareceu o texto, você questionou, caramba, de onde que esse cara tirou isso, colocou as bolinhas ali? Quem não sabe como chegou o texto? Não sabe. Existia um homem chamado Domingos de Gusmão, e ele estava inconformado porque estava nascendo uma heresia dentro da igreja, e ele se retira e fica 3 dias se flagelando, se batendo, até que no último dia ele cai, ensanguentado, e a Virgem Maria aparece para ele com um terço na mão, e fala: aqui está a tua arma para vencer, e ele vai pregar sobre o terço. Quando ele vai pregar sobre o terço, que ele vai anunciar, há uma manifestação demoníaca, o demônio começa a gritar: "Uá!" Já viu a manifestação demoníaca? Que massa que é, estamos com saudade da nossa turma. E aí, só ele vê a Virgem Maria, e aí ele pergunta quem é o maior santo do céu, e o demônio começa a chorar, a ponto das pessoas que estavam ali também começar a chorar, tamanho era o pavor, o medo, a tristeza daquela pessoa que estava sendo possessa pelo demônio, chorando, pedindo misericórdia. Não, Domingos, para, aí ele começa a destilar o rosário, começa a rezar Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, e aí ele fala para mim quem que é o maior santo de todos os santos que existe no céu. Ele: não vou falar. Aí a Virgem Maria aparece, só São Domingos vê isso, com um bastão, com um cajado, e dá uma cajadada assim, com o cetro de ouro na cabeça dele, e ela dá um grito, ele dá um grito, até eu tinha no meu celular certinho a frase que ele fala, mas ficou lá com a minha esposa, mas ele fala mais ou menos assim: o demônio, aquela que, o simples piscar dos olhos dela, ela não precisa nem falar, o simples piscar dos olhos dela faz o inferno tremer. Ela é a maior de todos os santos, anjos e arcanjos do céu. Por isso que quando eu peço a presença de Dom Bosco aqui, eu acredito que é possível que ele esteja aqui. Eu tenho pedido isso e eu peço do fundo do meu coração que São Dom Bosco esteja aqui, porque quando eu falo que existe um espírito de Jezabel, quantas pessoas vocês daqui de Curiúva viram pregar ou começar um caminho com Deus e foram peneirados, foram tirados do caminho? Eu vi um menino de Curiúva pregando há 7 anos atrás lá em Cornélio, e ele não está mais no caminho com Deus. Nós começamos na nossa cidade uma batalha espiritual para a libertação da nossa cidade, e eu acredito que Deus quer levantar aqui jovens que queiram se assemelhar a Dom Bosco. Dom Bosco é apaixonante. Olha aqui para mim, presta atenção, talvez você vai se assemelhar com ele. São Bernardo de Claraval diz o seguinte: a maneira da criança se mexer no ventre da mãe e a maneira da mãe tratar a criança, o demônio já percebe se ali tem uma vocação. Por isso talvez você sofreu demais. O demônio tem raiva de você, porque quando ele percebe, olha aqui, Rafael, eu quero pregar para você que está aí no fundo, Rafael, olha, presta atenção nessa pregação. Eu sinto que Deus quer te levantar com uma resposta para essa cidade. Romanos 5,20 diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque quando o cara é muito usado pelo mal, quando ele vem para Deus, ele vê uma potência na mão de Deus, ele quer saquear o inferno, e assim foi Dom Bosco. Sabe como que era o apelido de Dom Bosco, meu irmão? Caçador de almas. Ele tinha sede de almas, e tem que levantar aqui em Curiúva caçadores de alma. Já ouviu falar dos caçadores de vampiro? Tinha um filme, vocês nem lembram disso, né? Dom Bosco era conhecido como caçador de almas. Hebreus 10, 11, no versículo 38 diz assim, homens de que o mundo não era digno, refugiaram-se nas solidões das montanhas, nas cavernas e em antros subterrâneos. Mais uma vez o versículo 38, homens de que o mundo não era digno. Dom Bosco foi um desses homens que o mundo não era digno, tamanha era a sua santidade. Dom Bosco, com 2 anos, ele perde o pai dele com pneumonia. A mãe dele cuidou dele e de mais 4 filhos e educou ele na obediência. Dom Bosco relata neste livro aqui, os mais belos fatos da vida de Dom Bosco, que ele lembra como foi a primeira confissão dele. A mãe dele foi confessar primeiro, recomendou ele para o padre, depois ela volta, espera ele confessar e ensina ele a fazer ação de graça. E ele diz que mamãe Margherita, né, em italiano, até ele aprender a fazer ação de graças, ela acompanhava ele. Dom Bosco, com 9 anos, ele tinha um desejo de ir para a escola e ele não podia ir.
Ele queria estudar e ele não podia ir, porque os irmãos dele não estudavam, ficavam trabalhando na roça. Mas com 9 anos a mãe dele arruma uma brecha e ele começa a estudar. Com 11 anos aparecem os missionários, da obra dos missionários, para pregar a palavra na terra dele. Dom Bosco vai sozinho lá, anda quilômetros para ver os missionários pregar. Quando ele está voltando da pregação, um padre chamado Colosso vê ele e fala assim: menino, se você falar 4, o cara ficou impactado de ver uma criança dar tantos quilômetros para ver os padres pregarem. Ele fala: menino, se você falar 4 coisas do sermão que você ouviu os padres falar, eu te dou um prêmio. Dom Bosco fala assim para ele, ó, da primeira ou da segunda pregação. A primeira pregação foi pregada sobre aqueles que adiam a sua conversão de dia em dia, e ele começou a falar: eu poderia falar para você as 2 pregações de cor, e ele ficou uns 30 minutos falando. Dom Bosco tinha uma memória inacreditável. Dom Bosco, para você ter uma ideia, no seminário, ele já decorava, ele já sabia de cor, em latim e em outra língua que eu não lembro, eles falam hebreu na história dele, mas nem sei se existe essa língua, os evangelhos e algumas cartas de Paulo. Ele tinha a Bíblia na cabeça dele. Dom Bosco é uma resposta para mim e para você, porque a gente é uma geração que está acostumada a ficar sentado esperando as coisas acontecer. Quando ele se aproxima desse padre Colosso, e o padre percebe que ali tem um chamado místico, o padre fala para ele assim: chama a tua mãe e vem domingo conversar comigo. Ele já não tinha um pai, lembra? Ele tinha enterrado o pai dele, na verdade nem tinha conhecido, porque ele tinha 2 anos quando o pai dele, nem tinha uma memória vaga do pai dele. Ele se aproxima do padre Colosso, o padre Colosso começa a ser um pai para ele. Problema, o padre Colosso também morre. Ele estudava meio período com o padre, depois ele ia trabalhar, o padre também morre. Aí ele vê o sonho dele perdido, porque ele vai ter que voltar a trabalhar. Ele fala para a família dele que ele quer ser padre, que ele deseja ser sacerdote, consumir a vida dele por Cristo. E a mãe dele fala o seguinte para ele, presta atenção nisso. A mãe dele fala assim: Dom Bosco, é uma grande alegria eu poder ter um filho sacerdote, mas se você se tornar um sacerdote secular, que ganhe dinheiro e se esqueça de Cristo, lembre-se que tua mãe nunca precisou de dinheiro. E se você se corromper, esqueça que você tem uma mãe. A mãe dele formou nele a pobreza, a castidade e a obediência. Dom Bosco guardava isso no coração dele, que ele era chamado a ser pobre, porque a única riqueza do pobre é Jesus Cristo, irmão. A melhor coisa do mundo é ser pobre, viver da providência, viver do cuidado de Deus, ser abandonado por Cristo. Dom Bosco começa a ir para o seminário. Problema, naquela época o seminário custava, e ele tinha que trabalhar para manter o seminário. Ele vai morar numa casa, e ele começa a dar aula para o filho da mãe da mulher. O cara era um capeta, e ele educa o menino ali, ele começa a tirar as melhores notas. A mulher nem cobra a hospedagem dele, e quem tirasse as melhores notas no seminário também era abonado. A metade eles vão colocar da mensalidade. E aí ele começa o primeiro apostolado dele, que se chama a Sociedade da Alegria, na adolescência dele. O que era a Sociedade da Alegria? Porque Dom Bosco, tem alguém aqui que gosta de fazer mágica? Tem alguém aqui que gosta ou não? Gosta de fazer essas coisas? Não? Dom Bosco, ele gostava de mágica, ele gostava de teatro, dessas coisas, ele era artista, e ele começa a usar isso. Só que na Sociedade da Alegria tinha regras para participar dela. Primeiro, tinha que trazer os brinquedos e partilhar. Segundo, tinha que frequentar a missa. Ali já começa a paixão dele pelo jovem. Eu esqueci de algo aqui, eu volto um pouquinho. Com 9 anos ele tem um sonho, ele tem uma visão. Ele está num lugar que está cheio de jovens, um monte de jovens, e os jovens começam a blasfemar, ele começa a sair na pancada com os jovens. Diz aí, aqueles que conheceram Dom Bosco, que ele era muito forte fisicamente, que ele era muito grande, e ele começa a bater no jovem que estava blasfemando, bater mesmo. E aí aparece um homem para ele, de branco, e fala: assim você não vai conseguir nada com esses jovens. E mostra para ele um monte de animais, coelhos, cabritos, cachorros, e esse homem de branco se aproxima desses animais selvagens, e esses animais se tornam cordeiros mansos. E Dom Bosco não entendia o que estava acontecendo, ele partilha isso com as pessoas. Você está ficando louco, você está ficando louco. Lá na frente ele vai entender o que é isso. Dom Bosco vai voltando lá onde eu estava, para o seminário, começa a trabalhar. Ele trabalhava
num bar, como garçom, porque eu não sei se você sabe, irmão, as coisas não vai vir fácil para você. Você quer conquistas humanas? Você quer ter um bom salário? Isso é de Deus. Quando eu falo dessa pobreza de coração, não vai ser fácil você passar numa faculdade, você tirar a tua carteira. Você tem desistido fácil dos teus sonhos, sim ou não? Até agora tem sido fácil. A maioria de vocês vão sair agora do estado de adolescência para a juventude, onde o papai e a mamãe não vai bancar mais, onde você vai precisar de garra. Quantas pessoas eu conheço que começaram cursos, começaram a tirar carteiras, começaram a dar passos e não conseguiram ir até o fim, porque você está preparado para a pressão? Qual que é o teu nome? Francine, você está preparado para a pressão das pessoas? Eu ouvi de boca de pessoas, quando eu comecei a comunidade, nós começamos a comunidade, que a comunidade era uma coisa do inferno, que nós estávamos iniciando algo para dividir a igreja. O que você vai ouvir para te tirar do teu sonho? Pela bola eu sacrifiquei muita coisa, cara. No campo humano e no campo espiritual, vai precisar de uma personalidade forte, de uma postura e de uma conduta régia, para você conseguir tocar nas coisas que Deus tem para você. E Dom Bosco sabia disso. Dom Bosco tinha uma meta e ninguém tirava ele dessa meta. Você tem que ter uma meta. Qual que é a tua meta? A minha é o céu. Eu tomei uma decisão, eu vou para o céu. Qual que é a tua decisão para a tua vida? Sei lá. Eu falei que ontem aqui para vocês que eu cheguei destruído para Deus. Eu cheguei sem nada, e Deus foi colocando as coisas no lugar, foi dando coisas humanas e coisas espirituais. Se você falar para mim, Guilherme, você tem alguma coisa para Deus realizar em você humano? Eu não tenho nada humano. Tudo que eu queria, humanamente Deus deu, desde namorada, casa própria, carro. Agora o meu sonho é espiritual. Pergunta para mim, qual que é o teu sonho, Guilherme? Pergunta, qual que é o teu sonho, cara, hoje? Fala alto. Meu sonho é dar Cornélio Procópio para Jesus. A Cornélio inteiro se render a Jesus sacramentado. Porque São Francisco Xavier deu 10 milhões de almas para Jesus. 10 milhões! Meu irmão, os santos queriam evangelizar continentes. Você sabe o que é um santo? Pergunta para essa pessoa que está do teu lado, você sabe o que é um santo? Sabe ou não? Eu descobri faz pouco tempo, Mateus 5,48 diz assim: sede perfeitos como meu Pai é perfeito. O santo, ele atingiu a plenitude dos ensinamentos de Jesus Cristo. A religião que diz assim, ó, porque na verdade assim, todas as religiões milenares, budismo, hinduísmo, islamismo, judaísmo, eles têm santos. É incoerente você falar que não existe santos. Por quê? Porque todo mestre, ele traz um ensinamento. Quando o protestante diz que ele não acredita em santo, ele está dizendo que é impossível viver os ensinamentos de Jesus, chegar na plenitude daquilo que Jesus trouxe. Uma coisa é os mandamentos, outra coisa é a santidade. Lembra quando o jovem rico aproxima de Jesus, ele faz uma pergunta, o que ele faz? Vocês lembram qual que é a pergunta que o jovem rico faz? Senhor, o que devo fazer para ser salvo? Ser salvo é uma coisa, ser santo é outra. Ser salvo é não ir para o inferno. Ser santo é viver a santidade, é viver o céu aqui na terra. É outro caminho. Por isso que Jesus fala para ele: opa, você quer ser salvo? Viva os mandamentos. Ele, quais deles? Não sai com a mulher do vizinho, vive castidade, vai falando os mandamentos para ele. Aí o jovem fala assim: eu já tenho vivido isso. Jesus percebe, opa, ele quer ser santo. Viver os mandamentos é para ser salvo. Ser santo é outra pegada, é outra coisa. O que Jesus fala para o jovem rico? Vai, vende as tuas coisas, dá aos pobres e me siga. Diz a palavra que ele ficou triste. Dom Bosco já não tinha nada. Ele entra para o seminário. Não foi fácil para ele os anos de seminário. Fala para essa pessoa que está do teu lado: não vai ser fácil para você também não. Não vai ser fácil. A nossa geração desiste muito fácil. A nossa geração, sabe qual que é? É a geração do divórcio. Eu não sei você, mas eu sei que eu sou uma profecia para esse tempo. Eu falava com as duas meninas aqui, né?
As mulheres, vocês meninas, vocês são a profecia para esse tempo. Por que o Espírito Santo está suscitando a modéstia, as meninas andar de saia? Porque o mundo está tão erotizado, que o mundo erotizado tem que olhar para as meninas e ver o que está acontecendo com elas. Você já viu uma noiva casar de calça jeans? Bonito calça jeans, não é porque as mulheres não casam de calça jeans. Quando está a plaquinha do banheiro, para o do homem como que é? Com uma calça, né? Da mulher como que é? Com uma saia, não é? Porque a saia traz a feminilidade da mulher. Não é uma saia curta, mas uma saia modesta, abaixo do joelho. Você sabe como que nasceu a calça jeans? Como que foi suscitada a calça jeans? Sabe como foi? Da feminina. As mulheres queriam trabalhar, queriam direitos iguais. E as primeiras mulheres que foram trabalhar, elas tinham que usar calça. Não usavam sem calça. Os direitos iguais que as mulheres pediram só trouxe B.O. para as mulheres. Você acha que é fácil uma mãe? Porque ela pediu direito igual. Ela com 4 meses, que ela tem o primeiro filho dela, ela tem que deixar o filho dela na creche para ir trabalhar. Eu escuto mães hoje que chegam para nós chorando, porque estão correndo atrás de filho nas drogas, porque essa carência da creche, porque quem foi criança de creche aqui? Levanta a mão, eu fui. Sabe o que acontece com a criança de creche? Ela tem 6 meses e ela está acostumada com o cheiro da mãe dela, com o colo da mãe dele, e aí ela chora, a mãe não vai mais acolher, e a professora vai escutar aquela boca chorando, ela vai falar assim, uma hora eles vão parar, e essa criança vai gritar, até que ela desiste, só que no coração dela vai ficar um vazio dessa atenção da mãe. Sabe por que a nossa geração é carente? Porque nós somos uma geração que foi tirada a força da mão das nossas mães. Dom Bosco não foi tirado a força da mãe dele, ele teve a presença, ele não teve o pai, mas ele teve a presença da mãe dele. Eu quero destacar uma coisa em Dom Bosco, eu quero mostrar para vocês na palavra, algumas coisas sobre a obediência de Dom Bosco. Pega comigo o Êxodo capítulo 21. Êxodo capítulo 21. Lá no começo, segundo livro da Bíblia, Êxodo 21. Eu não estou falando que a calça jeans é pecado, entendeu? Não estou falando isso, tá? Que fique claro isso. Não, eu vou usar a calça jeans e vou para o inferno, lógico que não. Estou falando que Deus está pedindo algo mais para a nossa geração, amém? Êxodo 21, versículo 15. Olha como era no Antigo Testamento o filho quando ele era desobediente com a mãe. Aquele, amém, misericórdia? Tem gente procurando aí, 122, lá no começo. Lá no começo, isso. Êxodo 15, Êxodo 21, versículo 15. Aquele, vamos ler junto? Aquele que ferir seu pai ou sua mãe será morto. Vira a tua página aí, Deuteronômio 21, vai virando. Vamos discorrer na Sagrada Escritura para a gente ver como que era o tratamento dos filhos rebeldes antigamente. Deuteronômio 21. Olha o título aí: Filhos incorrigíveis. Deuteronômio 21, 18. Nós estamos na sequência, só indo para frente. Eu estava em Êxodo, é só você virar 2 capítulos aí para frente. Eu vou seguir aí a ordem para facilitar para vocês. Deuteronômio 21, 237. Lá atrás, é Antigo Testamento. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º livro da Bíblia. Bem no começo, isso. Deuteronômio 21. Se um homem tiver um filho indócil e rebelde, que não atenda às ordens de seu pai nem de sua mãe,
permanecendo insensível às suas correções. Seu pai e sua mãe o tomarão e o levarão ao ancião da cidade, à porta da localidade onde habitam, e lhes dirão: este nosso filho é indócil e rebelde, não nos ouve e vive na embriaguez e na dissolução. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até que ele morra. Assim tirarás o mal do meio de ti, e todo Israel, ao sabê-lo, será possuído de temor. Imagina se essa lei valesse hoje, cara. Vocês entenderam como que era no Antigo Testamento? Se um pai ou uma mãe tem um filho indócil, beberrão, que não escuta, leva ele no meio da cidade, até tira a pedra dele, para que seja tirado o mal do meio de vocês. Aí Jesus vem e muda o negócio. Pega comigo Efésios, lá na frente. Dá um salto aí. Efésios 6. Lá na frente, Novo Testamento. Efésios 6. 1502. Na Ave Maria. Achou? Glória a Deus. Filhos, obedecei a vossos pais, segundo o Senhor, porque isto é justo. O primeiro mandamento, acompanhado de uma promessa, é: honra teu pai e tua mãe, para que sejas feliz e tenha longa vida sobre a terra. Filhos, obedecei a vossos pais, segundo o Senhor, porque isso é justo. O primeiro mandamento, acompanhado de uma promessa, é: honra teu pai e tua mãe, para que sejas feliz. É só isso que precisa fazer para ser feliz, Guilherme? A palavra está dizendo: honra teu pai e tua mãe, para que seja feliz e tenha longas vidas sobre a terra. Vira mais um pouco a tua Bíblia, 1 Timóteo 5, vai virando aí. 1, 2, 3, 1 Timóteo 5. Timóteo 5, 8. Se alguém tiver necessitado mesmo, cara, porque na hora da palavra é duro sair, mas quem tiver no grito aí, o padre está atendendo confissão ali, e quem vai ficando daqui, conforme vai entrando, essa pessoa toque ali, ele está do lado. 1 Timóteo 5, 8, 1519. Quem se descuida dos seus, e principalmente dos de sua própria família, é um renegado pior que um infiel. Vamos ler junto? Quem se descuida dos seus, e principalmente dos de sua própria família, é um renegado pior que um infiel. Como está o teu relacionamento com os teus pais? Obedecer dói. Uma coisa é obedecer aquilo que é lógico, outra coisa é aquilo que é ilógico. Eu vou te dar um testemunho para você entender isso. Um dia São Francisco queria gerar no coração dos filhos espirituais dele a obediência, e aí ele pega um repolho e dá para o cara plantar, e manda ele plantar de cabeça, plantar de uma forma errada. Aí o Frei vai lá para plantar o repolho. Ele fala: mas Francisco está louco, como que eu vou plantar repolho dessa forma? E ele volta para Francisco e fala assim: Francisco, não vai nascer repolho desse jeito. Francisco fala para ele: eu não quero colher repolho, eu quero colher obediência. Não nos ensinaram a obedecer.
Sabe por que tem divórcio? Porque existe uma ordem de Deus no matrimônio. O marido é a cabeça da esposa, o marido é o cabeça da casa. Problema, as mulheres hoje querem ser marido, as mulheres não sabem ser esposa, as mulheres é macho hoje, cara, e os homens são fêmea, é um monte de bundão e um monte de macha. Eu estou falando que eu tive que aprender a ser homem, eu tive que estudar. O padre Paulo Ricardo vai dizer que o homem só se torna homem quando ele se torna pai, porque é o exercício da paternidade que vai nos levar a um sacrifício, e nós não estamos acostumados a sacrifício. Dom Bosco já foi preparado ao sacrifício, porque ele trabalhava cedo, porque os irmãos dele combatiam ele tinha um sonho, os caras não queriam que ele estudava, ele teve que lutar por algo, ele teve que enfrentar a família dele, por causa de um sonho, de uma meta, e a gente desiste fácil. É uma geração que desiste fácil, uma geração mole, frouxa. Deus quer nos dar garra. Nós temos que olhar para Dom Bosco e falar: eu quero ser caçador de almas como ele. Você sabe que as pessoas tentavam contra a vida de Dom Bosco, irmão. Dom Bosco, ele era ousado, e ele começava a fazer escritos, jornais, e tinha um deles que era o catolicismo, defesa da fé. Os protestantes ficavam com raiva dele, porque ele levava o povo à conversão genuína à igreja, ele ensinava o povo a amar a Virgem Maria, e a amar a Eucaristia, e os protestantes ficavam com raiva dele, e armava cilada para matar Dom Bosco. Dom Bosco foi tirado da morte várias vezes. Imagina quando você incomodar o inferno dessa forma. Imagina isso, eu não vi ainda o demônio vir com a faca para cima de mim, falar: eu quero te matar. Eu não tenho incomodado o demônio ainda. Esse dia eu questionava algumas coisas, nem lembro com quem era, mas eu falei: cara, eu não vejo um jovem chegar para mim depois de um retiro e falar: cara, como que eu faço para começar a pagar um preço também? Como que eu faço para começar a viver isso também? É um bando de telespectador. Mas e aí, quando que você vai sair dessa condição? Dom Bosco viu os missionários pregando, e o coração dele começava a bater forte, ele começava a vibrar e falava: eu quero isso também. Você sabe que o sacerdote, sabe qual que era a pedagogia de Dom Bosco? O manancial da purificação e o manancial da fortificação. A purificação, confessionário; fortificação, Eucaristia. Dom Bosco não ficava falando assim: vamos fazer barzinho de Jesus, vamos fazer rave católica, vamos fazer noite do pijama católico, vamos fazer baile funk católico, vamos fazer samba católico. Ele falava assim: vamos dar Eucaristia e vamos levar o povo a Nossa Senhora, porque esse é o verdadeiro avivamento que o jovem precisa. Porque, meu irmão, o mundo pode fazer coisas no mundo melhor que nós. O jovem, quando ele vem do mundo, ele tem que ver algo sagrado aqui dentro da igreja. Se ele encontrar na igreja o mundo, ele vai falar: o mundo faz melhor que a igreja. Quando eu vim para a igreja, eu me deparei com um homem chamado Padre Roberto pregando da toque, falando da Eucaristia, o Anderson Loucão falando de Nossa Senhora. Eu falei: eu quero isso para a minha vida, cara. Jovens que iam pregar em metrô, jovens que iam para a balada falar de Deus, jovens que davam a cara a tapa. Dom Bosco foi um homem que deu a cara a tapa pela juventude. E vocês de Curiúva, vocês têm dado a cara a tapa? Nós somos uma geração que tem medo de andar com a Bíblia na mão, cara. Nós somos uma geração que tem medo de andar com o crucifixo no peito. Só que Mateus 10, 22 diz, não é Mateus 10, 22 não, é em Mateus lá, diz assim, Mateus 10, 33, aquele que me negar diante do homem, eu o negarei diante de Deus. Você tem tido vergonha de Deus? Você tem tido vergonha de ser Dom Bosco? Porque vocês têm uma identidade aqui, porque o demônio está fazendo festa. O demônio está fazendo festa nessa cidade, e Deus preparou um retiro para levantar uma juventude que vai nas pegadas de Dom Bosco. Vocês já ouviram falar da Canção Nova, sim ou não? Você sabe que a Canção Nova, ela participa da família de Dom Bosco, eles são salesianos. Por isso que o Padre Jonas tem sede de evangelização e vai criando DVD, CD. Eles começaram com fita, cassete. Tem retiro toda semana, porque o lema de Dom Bosco era: dai-me almas, jovens que querem almas, jovens que querem ver jovens convertidos. Imagina se levantar um jovem aqui, porque um dia eu vi pessoas pregando, meu irmão, e nos chamava e nos convidava a dormir no chão, nos convidava a tomar banho gelado, nos convidava a colocar pedra no chão e rezar em cima das pedras, para não cair, para não ofender Deus. O problema, a nossa geração hoje não quer.
Nós queremos participar de retiro. Dom Bosco era um homem inconformado, porque ele queria dar almas para Deus. Almas para Deus. Como está o teu coração? Você tem desejo de dar almas para Cristo, sim ou não? Quem que prega aqui? Tem alguém? Os pregadores, queria que levantasse a mão. Se tem alguém aqui no nosso meio que prega a palavra. 1, 2, 3. Olha para quem está ao lado. Você não está pregando ainda, cara? Está anunciando ainda? Testemunhando? Que levante um jovem aqui com desejo de salvar almas, porque o jovem é louco. O jovem é louco, cara. Eu falava dos cordão, né? Quem que tem a coragem de colocar largadorzão, de colocar tatuagem? É tudo jovem. Quem que se mutila hoje? Você vê ancião se mutilando, se cortando? É o jovem que faz essas loucuras. Por isso que Deus trabalha com os jovens, porque o jovem ele não tem medo do desafio. Dom Bosco levava os jovens ao desafio. Qual que era o desafio? Ser santo. Essa era a proposta. Eu não sei se você sabe, mas Dom Bosco acompanhou um outro santo chamado Domingos Sávio. Domingos Sávio era uma criança que, quando Dom Bosco viu ele, quem que era Domingos Sávio antes de conhecer Dom Bosco? Só para você ter uma noção. Ele estava na escola um dia, e na escola, naquela época estava tendo inverno e nevava lá. 2 meninos da sala dele pegou gelo, blocos de gelo, e colocou na lareira antes do professor chegar. O que aconteceu? Bloco de gelo dentro da lareira derrete, né? Quando o professor chegou, estava aquela poça de água, e o professor perguntou: quem fez essa arte? Ninguém falou nada. Quem que fez? E os meninos ficaram com medo e apontaram para Domingos Sávio, e ele ficou quieto. Ele chamou Domingos Sávio e colocou ele na frente, de castigo, de joelho, durante a aula inteira. Domingos ficou quieto. No outro dia o professor descobriu quem que era que tinha feito a arte, e chamou Domingos para conversar. Vem cá, Domingos, vem cá. Chamou Domingos para conversar e falou assim: Domingos, por que você não se defendeu? Domingos falou assim para ele: eu queria, pelo menos por 1 minuto, sofrer aquilo que o meu Senhor sofreu, sem se defender. Esse professor, que era, eu não lembro se era padre, mas ele conhecia Dom Bosco, porque ele tinha estudado com Dom Bosco no seminário. Ele falou assim: eu vou levar ele para Dom Bosco. Quando Dom Bosco vê Domingos Sávio, ele vê em Domingos Sávio um tecido que Deus estava dando para ele, que ele ia ter que preparar uma bela veste para dar para Jesus. Domingos Sávio morre criança. Existia um outro santo chamado Edmundo. Ele estava um dia conversando assim, o Pipo falava isso, eu lembrei desse Edmundo, das conversas das más companhias. Só que daí, de uma conversa sã, saiu uma conversa de pornografia. Edmundo se retira, para não pecar pelaquela conversa. Quando ele se retira, um homem para na frente dele assim, e fala assim: gostei muito da tua atitude, Edmundo. Ele fala: quem és tu? Daí o homem fala para ele: olha na minha testa, e está escrito assim: Jesus Cristo de Nazaré, Rei dos Judeus. Quando você tem atitude, meu irmão, de sair de rodas, de sair daquilo que o Pipo falava na primeira pregação, quando você começa a ter o desejo de ser santo, como Dom Bosco, porque vocês são a resposta para esse tempo. Entenda isso, vocês são uma resposta para esse tempo. Quando eu fui sair do meu serviço, que Deus chamou eu para dar a vida, para viver da providência, a mulher que foi fazer a minha conta, o meu acerto, ela falou assim: Guilherme, o que você está fazendo da tua vida? Você tem um salário bom, o que você está fazendo da tua vida? Eu falei assim para ela: Sandra, sabe o que eu sinto no meu coração? Você conhece aquela passagem que diz assim, ó: se a semente não morrer, a árvore não vai nascer. Precisa a semente morrer para dar fruto. Eu sinto essa palavra no meu coração, que eu preciso morrer para nascer alma aqui nessa cidade. Passou alguns anos, no começo desse ano, faz 3 anos que eu saí dessa loja. Eu cheguei na loja para comprar alguma coisa lá, e ela estava chegando de moto. Essa mulher que falou isso para mim, e ela veio ao meu encontro. Eu fiquei feliz, porque ela tinha carteira e tinha medo de andar de moto. Eu falei: a Sandra andando de moto? Daí ela veio no meu encontro assim e tal. De repente ela começou a chorar e me abraçou, e ela falou assim: Gui, o demônio destruiu o meu matrimônio, reza por mim.
porque eu sei que você tem uma fé maior que a minha. E eu falei, beleza, vamos rezar tudo, abracei e choramos. Esse dia ela foi na comunidade, falando que o marido dela voltou para ela. Vai precisar alguém morrer. Vai precisar alguém morrer nessa cidade para nascer uma obra nova. Só que infelizmente nós temos medo. Dom Bosco não teve medo. Dom Bosco enfrentou o inferno. Um dia perguntaram para Dom Bosco, você não descansa, cara? Eu só vi, você acorda cedo, você vai dormir tarde, você não descansa. Ó, a resposta dos santos acaba com a gente, cara. Dom Bosco falou assim para ele, quando você vier para mim e trouxer um atestado, o demônio tirou folga e eu descanso. Quem entendeu pode bater uma palma para São Dom Bosco. Ele tinha sede de almas, ele tinha sede de agradar a Deus, ele tinha sede de fazer a vontade do Pai. Ele era obediente, pobre, e ele tinha um apostolado para concluir essa pregação e para a gente rezar. Dom Bosco era um homem de muita atividade, de muito trabalho físico. As pessoas, se você pegar os historiadores de Dom Bosco recentes, os caras tiram toda a mística de Dom Bosco, porque Dom Bosco era místico. Existe um livro de Dom Bosco que acho que não é os sonhos de Dom Bosco, fugiu. Antes da América existir, alguns países da América, Deus já tinha falado para Dom Bosco os países. Dom Bosco tinha visão de coisas futuras que ia acontecer. Ele era um místico. Eu não sei se você sabe que existem níveis de santidade, e existe o último, que é a 7ª morada, que a pessoa não precisa rezar mais. Ela vive aquilo que está em Gálatas 2:20, não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Dom Bosco não precisava rezar mais, ele conversava com Cristo, mas ele era um homem de oração, e as pessoas próximas dele diziam que viam ele de joelho, ele rezando, mas os historiadores, porque esse povo que está escrevendo hoje não acredita mais em santo. O que Francisco de Assis virou para nós hoje? O pai da ecologia. Isso é uma vergonha para nós. Eles tiraram a mística dos santos. Dom Bosco era um místico, um homem sobrenatural, mas era um homem de trabalho também, de atividade. Se não tiver suor, vocês não vão ver as coisas acontecer nessa cidade. Vai precisar esforço para vocês, para a vida de vocês. E se vocês quiserem almas, para vir almas. Baixa a tua cabeça um pouco. O Senhor está nos dando nessa manhã uma referência a ser seguida. Um homem extraordinário, de que o mundo não era digno dele. Um homem sedento por almas. Um homem sedento por agradar a Deus. E ele pode interceder pela tua vida, se você quiser dar um sim para Deus sincero. Ele pode levar o teu desejo de se aproximar de Deus. Precisa nascer novos Dom Boscos aqui. Homens que tenham sede, 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 sede de almas. Homens que vão começar a se flagelar e pedir para Jesus: eu quero almas, eu quero ser santo. Meninas que vão começar a rezar e vão começar a pedir para Jesus: faz de mim santa, faz de mim uma menina santa, Jesus. Pessoas que vão olhar para a cruz de Cristo e vão começar a sentir um amor pela cruz. Jovens apaixonados pela cruz de Cristo. Eu queria que você trouxesse na tua imaginação agora Jesus crucificado, Jesus na cruz. E Jesus na cruz, ele diz: tenho sede, tenho sede do teu amor, tenho sede do teu amor. Pamela, Rafael, Bruna, Elisandro, Wesley, tenho sede. João, Fernando, Guilherme, Diego,
tenho sede. Ele continua gritando para essa juventude. E talvez tenham algum no nosso meio aqui que vão dar uma resposta para esse Deus. Eis-me aqui, Senhor, para saciar tua sede. Eis-me aqui, Senhor, para saciar tua sede de amor. Eis-me aqui, Senhor, para saciar tua sede de almas. Ah, jovem, olha para Jesus crucificado, que Ele está dizendo o teu nome, e está falando: eu tenho sede de você, eu tenho sede da tua vida. Tenha coragem, mesmo que for para falar não para Deus, mas de dar uma resposta. A única coisa que você não pode é ser indiferente ao apelo que Deus está fazendo a nós, através da vida de Dom Bosco. Eu ouço Cristo bradando aqui no nosso meio, o crucificado, o Deus da cruz. Os gregos pedem milagres, os judeus reclamam sabedoria, mas nós pregamos Cristo, e Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os pagãos. É o crucificado que está te chamando. O leito nupcial do consagrado é o outro lado da cruz. É justo que muito custe aquilo que muito vale. O Deus da cruz está te chamando para dar a vida para Ele, para ser uma semente que morre nessa terra, para que o Dom Bosco surja, para que o grupo de oração Dom Bosco e aqueles de outra cidade podem falar, para que o grupo e o teu nome, eu falo a comunidade revestida da força do alto. A minha gratidão com Dom Bosco é eterna, porque no dia 31 de janeiro de 2018, na Santa Missa, na Catedral Cristo Rei de Cornélio Procópio, depois que eu comunguei Jesus, pela intercessão de Dom Bosco, eu fui pedir para que o sacerdote nos desse a graça de ter a Eucaristia, de ter o sacrário na comunidade, de ter Jesus morando com nós. E Dom Bosco fez a frente para nós. Obrigado, Dom Bosco, porque eu sei que foi você que tocou no coração do bispo. Eu vejo o coração de homens que passaram pelo grupo de oração Dom Bosco, de almas gritando socorro, de jovens que deram a vida por esse grupo, de jovens que estão dando a vida por esse grupo. Faz memória da primeira vez que você pisou no grupo de oração. Você que é de outra cidade, faz do teu grupo de oração. Faz memória como você chegou, como você estava, quem foi a primeira pessoa que te acolheu. Faz memória, lembra. E deixa o teu coração te encher de alegria, porque a tua vida começou a ganhar um novo sentido depois daquele dia. Novas coisas foram chegando, novas vestes foram sendo dadas, e talvez essas vestes se sujaram, se desviaram, foram arrancadas. Como ontem, indo para a casa do Natan dormir, e o Natan falava: aquela menina ali, Guilherme, ela era coordenadora da pregação no Dom Bosco. Eu não consegui ver ela. Falei: aquela de cabelo vermelho dele? Não, a outra de roupa xadrez, a coordenadora da pregação. Eu não sei se você está aqui, mas alguns jovens foram peneirados. No sábado à noite ela não estava aqui. Ovelhas que foram tiradas à força, ovelhas que foram tiradas à força do redil de Cristo, por faltas de sentinelas, porque talvez o teu poço não estava sendo vivenciado, e Deus quer te dar hoje novas vestes, a veste de Dom Bosco, da obediência, da pobreza e da sede pelas almas. Eu queria que as pessoas que estão em grupos aqui, que vieram em grupos, as pessoas de Curiúva, se reunissem nesse canto aqui, ó. Fica os grupos aqui, vem o pessoal de Curiúva aqui, faz um círculo,
Vem aqui bem rápido, o pessoal de outra cidade que está aí, junta com o seu povo, se abraça em círculo. Bem rápido, levanta. Se tem outras pessoas de outra cidade, eu quero fazer um momento de oração. Abraça essa pessoa, faz um círculo abraçado, isso, rápido. Você que não é do grupo, acolhe essa pessoa. Você que conhece as pessoas de Curiúva, vai trazendo elas para que elas sejam acolhidas também, que elas façam parte dessa família, porque nós vamos embora, mas o grupo vai continuar. O grupo vai continuar, e vocês precisam aprender a acolher os jovens que vão chegar. Isso, se abraça. De onde vocês são? Qual que é o nome do grupo? Olha que mistério, vou lá fazer uma pregação de Santa Terezinha para vocês entenderem os mistérios de Santa Terezinha. Isso, abraça. Vocês são de onde? Curiúva, junta aqui, junta aqui. Não tem outro grupo de jovens não, né? Só um. Tem dois? É de outro grupo? É de outro grupo de jovens? São? Ah, é? Então fica com o grupo de vocês, tá? Pode juntar abraçado mesmo. Os grupos, cada um com o seu povo. Isso. E fecha um abraço, pode ficar em círculo mesmo. O pessoal que é de outro grupo fica que nem eles estão aqui, mesmo que esteja em pouco, mesmo que seja dois que esteja aqui. Isso, isso. Abraça aqui, fecha o círculo. Não é um círculo, é uma aliança. Vocês vão pedir a presença de Santa Terezinha aí no meio de vocês. Fecha os olhos. Fecha os olhos de vocês. Faz memória do grupo. E peça para Deus trazer jovens, para Deus trazer vidas. E se você está chegando hoje para um retiro, talvez você caiu de paraquedas aqui, você não está entendendo nada que está acontecendo, mas você entrou. E se você entrou, meu irmão, aproveita, porque já que você está na chuva, se molha e deixa Deus falar o teu coração através dessa canção, para que algo novo para o grupo e para a tua vida vá sendo dado, vá sendo transbordado. Nós falamos de Dom Bosco, o caçador de almas. Dai-me almas e ficai com o resto. O que importa é a juventude santa, jovens santos. O apaixonado pelo jovem está aqui. O apaixonado pelo jovem está aqui, e Ele quer tocar em nós e trazer ao nosso coração uma unção nova para esse tempo que vamos viver. O céu aguarda o santo. Escuta isso. Santos que amaram, santo se faz de amor. Baixa tua cabeça. Entra no mistério dessa canção. O céu aguarda o santo. Santos que amaram. Santos que amaram. Santo se faz de amor. E a santidade é amar Jesus. Santidade é amar. Canta isso. E a santidade é amar Jesus. Como Dom Bosco, como Santa Terezinha, canta. E a santidade é amar Jesus crucificado. Dai-me teu Espírito. Dai-me teu Espírito. Ensina-me. Ensina-me a te amar. Ensina-me a te amar. Canta. Ensina-me a te amar. Jesus crucificado. Jesus crucificado. Dai-me teu Espírito. Dai-me teu Espírito. Ensina-me a te amar. Ensina-me a te amar. Mais uma vez, Jesus crucificado.
Jesus crucificado, dá-me o teu Espírito, ensina-me a te amar, ensina-me a te amar. Força, jovem, força, pelo teu grupo de oração, canta. Jesus crucificado, Força, dá-me o teu Espírito, ensina-me ensina-me a te amar, ensina-me a te amar. Nessa terra ouvir isso. Jesus crucificado, Jesus crucificado, dá-me o teu Espírito, ensina-me a te amar, ensina-me a te amar. eu quero que com as tuas palavras você comece a agradecer a Deus porque Ele levantou esse grupo um dia na tua cidade. Diga obrigado, Jesus. O que seria de mim se não fosse Dom Bosco, esse grupo? Obrigado, Jesus. Eu estou chegando hoje, mas eu te agradeço porque foi através desse grupo que esse encontro está acontecendo. Agradeça a Ele, seja grato a Deus, porque Ele quis levantar nessa terra, lá na cidade de vocês, um grupo de oração, que tem uma mística, que tem uma espiritualidade própria, que tem um jeito de pregar próprio de vocês. Cada grupo tem a sua característica, a sua identidade própria, mesmo pertencendo à renovação, cada um tem a sua identidade, o seu jeito de ser. Vocês são Dom Bosco, eles são Santa Terezinha, nós somos revestidos da força do alto, cada um tem o teu jeito, e eu quero que vocês rezem como Santa Terezinha, eu quero que vocês rezem como Dom Bosco. Como que Dom Bosco reza? Revestido da força do alto, reza de uma maneira. Eu quero que vocês rezem como o grupo de oração reza. Aqueles que gritam comecem a gritar, aqueles que são mais do silêncio, reza de uma maneira mais contemplativa, mas reza com liberdade. Reza como o teu grupo reza como você gosta de rezar. Começa a receber a liberdade do Espírito, começa a ser incendiado, começa a pedir esse algo novo, começa a pedir essa unção nova. Abre a tua boca, jovem, abre a tua boca e começa a clamar: vem meu auxílio. Levanta esse grupo de oração, levanta para resgatar mais jovens. Nós queremos jovens, nós queremos almas. Fala isso para Deus: eu quero almas, eu quero ver o grupo cheio, eu quero ver esse grupo lotado, Senhor. Eu quero ver esse grupo dando testemunho de vida. Começa a trazer os traficantes, começa a trazer os prostitutos, as prostitutas, começa a trazer os piores. Será que você tem coragem de pedir isso para Deus? Para Deus trazer os piores para o teu grupo de oração, para ser amado, para ser cuidado, para ser evangelizado. Se você tem essa coragem, peça para Deus trazer os piores, aqueles que ninguém ama, aqueles que estão nas drogas, aqueles que estão pensando em se matar, aqueles que estão em agonia. Reza, jovem, reza, não fica esperando nós, não, reza. É 2 minutos que nós temos para encerrar, então dá o teu melhor, dá o teu melhor como Dom Bosco, dá o teu melhor como Santa Terezinha, dá o teu melhor, e peça para Deus mandar almas, para que um avivamento aconteça, um poderoso avivamento aconteça nessa cidade. Para encerrar, Jesus crucificado, dai-me o teu Espírito, ensina-me a te amar. Com toda a força da tua alma, canta: Jesus crucificado, dá-me o teu Espírito, ensina-me a te amar, ensina-me. ensina-me a te amar. Jesus crucificado, dá-me o teu Espírito, ensina-me a te amar, ensina-me a te amar. Quero pedir para os servos do grupo de oração que estão aqui, principalmente o coordenador, que você possa acolher esses jovens. Os servos aqui estão em mais grupo, mas aqui vocês, o coordenador está aqui do grupo? Não? Tem algum servo do grupo aqui? Tem? Então que o servo, acolha esse jovem, dá um abraço de vídeo, vamos até o fim, fala para essa pessoa: vamos até o fim, vamos salvar almas,
Vamos salvar almas, vamos salvar almas. Vamos fazer uma aliança hoje. Vamos morrer para nós mesmos. Vamos morrer para nós mesmos. Os servos desse grupo saiam aqui no meio. Isso, abraça e fala: vamos junto, vamos junto, vamos incendiar Curiúva. Mais aqui os meninos Fernando, os caras, abraça o pessoal aqui e fala: eu te acolho. Os jovens que estão chegando a primeira vez aqui para o retiro, fala: vamos, nós estamos juntos, vamos somar força, vamos impactar essa cidade. Vamos impactar essa cidade, vamos fazer a diferença. Vamos nos levantar hoje como jovens santos, vamos nos levantar hoje como jovens guerreiros, vamos nos levantar como jovens decididos aí até o fim. Isso, se abraça e diga isso, faz um compromisso com essa pessoa de ir até o fim, de honrar. Se abraça entre vocês, amigos. Isso. Fala: vamos até o fim, guerreiro. Vamos levantar esse grupo mais e mais. Vamos atrás de almas. Vamos sair da zona de conforto. Vamos parar de pescar em aquário. Vamos lançar as redes. Amém. Nós vamos ter a Santa Missa daqui a pouco. Eu não sei se vai ser aqui no salão ou na igreja. Vai ser aqui? Então, vamos se preparar. Pode ir abraçando, mas nós vamos arrumar aqui. Se alguém quiser beber água, ir no banheiro. Só não coma nada, porque precisa estar em jejum, né? O jejum eucarístico de 1 hora. Então não coma nada para você se alimentar de Cristo. E depois a gente viver ainda mais do que Deus tem reservado para esse dia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode continuar abraçando e vai voltando e vai. Pessoal, quem estiver saindo aqui, volta fazendo favor, vai ter uma apresentação agora. Já vocês vão lá no banheiro, senta aqui um pouco.